Mama I'm Come Home é a única música solo do Ozzy Osbourne que entrou no top 40 da Billboard nos Estados Unidos. E ela acabou virando uma das músicas mais emocionantes da carreira dele, e muitas pessoas têm uma ideia até meio precipitada sobre o que ela fala. E se a gente parar pra pensar em quem era o Ozzy na época em que ela foi feita, isso aí foi um feito e tanto, tá? Porque ele tava basicamente se autodestruindo, o que deixa o peso dessa música muito maior. Para entender isso, a gente precisa antes entender melhor quem era o Ozzy e tudo o que ele viveu até dar significado para Mama I Am Coming Home. Lá no começo dos anos 90, o Ozzy estava vivendo muito no limite. Ele passou pelos exageros dos anos 80 e aquela fase de sucesso de alguns estilos, tipo o heavy metal, o próprio thrash e o hard rock, estavam passando. E o surgimento do grunge potencializou isso no mercado. E o Ozzy? Bom, o Ozzy tinha acabado de tentar estrangular a própria esposa dele durante um surto alcoólico num quarto de hotel. Isso depois de um jantar com a própria filha dele para comemorar o aniversário dela. E aí, com isso, ele acordou numa cela de cadeia sem lembrar de nada e só soube do que ele fez quando um policial leu para ele o boletim de ocorrência. Segundo os registros, ele entrou no quarto sem roupa e disse que eles, seja lá quem forem eles, já tinham conversado e que tinha ficado claro que a Sharon tinha que morrer. He just said, "We've made a decision," and I'm like, "We've?" "Yes, and you've got to die." And I'm like, "Okay." He lunged on me and, got me down to the floor and started strangling me. And that was like someone putting a red hot poker through the middle of my spine, It was like, that was my worst. And that didn't stop me drinking. I know. Why didn't that stop you drinking? I don't know. Ela depois retirou a queixa, mas só com uma condição: ele ia ter que ir para reabilitação. Foi aí que nasceu esse novo Ozzy, ou pelo menos a tentativa de ser um. Ele mesmo falou depois que o álbum No More Tears foi uma ressurreição, que ele estava mais em forma e com um ponto para provar. E pensando em como o mercado estava na época, com bandas como Nirvana e o próprio Pearl Jam fazendo sucesso enorme, o termo ressurreição para um cara que ficou conhecido como o Príncipe das Trevas caiu muito bem. A gravadora não estava botando muita fé no Ozzy naquele momento. Eles acharam que as demos do novo disco não tinham assim muito potencial. Chegaram até a demitir os produtores, quase colocando o lendário Rick Rubin para trabalhar com ele. E ele próprio disse que as músicas que estavam chegando na mão dele estavam parecendo uma versão muito ruim do Motley Crue. Mas o Ozzy decidiu insistir nesse projeto. E com o apoio dos produtores, o Duane Barron e o John Purdell, mais o talento aí do Zakk Wylde, ele entrou em estúdio com a ideia de fazer cada música como se fosse um grande hit. E foi exatamente isso que eles fizeram. Foi no meio desse processo que surgiu Mama I'm Come Home. A música, na verdade, já existia, ou pelo menos parte dela. O Ozzy já tinha aquela melodia na cabeça há muitos anos, mas ele nunca tinha parado pra fazer ela de verdade. Até que um dia, ele e o Zakk estavam no piano compondo, e ele vira pra ele e diz que sempre dizia uma frase pra Sharon no final de cada turnê. A mensagem carinhosa do Ozzy, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era para Lillian Osborne, a mãe dele que faleceu em 2001 aos 80 anos em Birmingham de câncer, mas sim para sua companheira de vida, a Sharon. Essa frase carinhosa virou o nome da música e a música virou um grande clássico na carreira dele. Mama, I'm coming home. E assim, falar de Mama Come Home sem falar da Sharon é tipo tentar contar a história do Ozzy falando só de show. Vai ficar incompleto, porque por trás do Madman tinha uma mulher forte que aguentava firme enquanto ele chegava ao ponto de se sabotar muitas vezes. A história dos dois é feita de muita resistência emocional e, acima de tudo, muito companheirismo, o que deixa o peso de Mama Come Home muito maior. Quando o Ozzy estava no auge da loucura, bebendo o dia inteiro, se entupindo com um monte de droga, sumindo por vários dias, sendo preso por fazer xixi no Álamo ou tentando estrangular a própria Sharon, foi ela que ficou lá do lado dele. E ficar ali, convenhamos, não deve ter sido nada fácil. A Sharon conheceu o Ozzy quando ela ainda era só a filha do empresário do Black Sabbath, o Don Arden. Ela viu de perto como ele ficou muito mal depois de ter sido demitido da banda, ela viu a depressão que engoliu o Ozzy e mesmo assim, ela decidiu encarar a vida junto de um cara que claramente já tinha os seus próprios demônios. Quando ele saiu do Black Sabbath, foi ela que comprou o contrato dele e virou empresária. E, ao invés de fugir dessas crises, ela entrou de cabeça nessa relação. Aí ela começou a gerenciar as turnês, organizou a carreira do Ozzy e nos bastidores ela tentava manter bem um cara
que vivia entre fazer show e meio que se autodestruir. Imagina só, lidar com um cara que bebia até desmaiar, cheirava até formiga, tinha crise de fúria, surto de pânico, várias recaídas e mesmo assim continuar acreditando que ele podia ser melhor. Foi isso que ela fez a vida inteira dela. Até mesmo depois desse episódio aí de 1989, quando o próprio Ozzy tentou enforcar Sharon, ela não largou dele. Esse é o peso de Mama, I Am Coming Home. A partir do momento que a Sharon deu essa condição pro Ozzy de que ele tinha que se cuidar, de que ele tinha que melhorar, ele passa realmente a tentar fazer as coisas certas por ela. Porque por mais quebrado que ele tivesse, ainda tinha alguém que estava acreditando nele. E esse alguém era a Sharon. Ela era a única que ainda via ele como um ser humano que ainda merecia alguma chance. E é essa mulher, essa Mama, que ele homenageia na música. Não a mãe de sangue dele, mas a mulher que deu amor incondicional pra ele. A letra não é sobre a mãe do Ozzy, é sobre a Sharon. Mama era o apelido que ele usava pra ela. Ele mesmo já tinha chamado ela de Mama em outras músicas, como a Flying High Again e Running Out of Time. E essa música não é assim um pedido de desculpa, é uma carta aberta de um relacionamento que passou por muitos momentos ruins, mas ainda assim conseguiu resistir ao tempo. Porque no fim das contas, mesmo quando tudo estava ruim, quando ele nem queria mais viver, ele ainda queria voltar para casa, porque lá era o lugar onde mesmo com todos os erros e os problemas, ele ainda era amado por alguém. A letra inteirinha é cheia de frases que carregam esse peso. Não importa o que aconteceu, a imagem dela nunca saiu da cabeça dele. E aí vem o refrão. Agora, apesar de toda essa profundidade, essa conexão com a Sharon, não foi o Ozzy que escreveu essa letra. Foi ninguém menos que o Lemmy Kilmister, do Motorhead. O Ozzy pediu pro Lemmy escrever uma letra, deixou ele só com alguns rascunhos e um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando ele voltou, só 4 horas depois, o Lemmy já tinha 3 letras prontas, incluindo a de Mama, I'm Come Home. Segundo Ozzy, ele escreveu exatamente o que ele queria dizer, melhor do que ele próprio faria, inclusive. A música foi composta num piano, mas o Zack teve um insight. Ele decidiu passar tudo para uma guitarra de 12 cordas, com estilo mais folk e com um tempero meio country. Funcionou tanto que aquele riff virou a assinatura da música. E isso na verdade fazia muito sentido, porque naquela época o grunge estava deixando o heavy metal meio que fora de foco. E o Ozzy se permitiu fazer uma abordagem mais ampla que também mostrou uma evolução musical no som dele. A música foi lançada em 1991 num dos discos mais bem sucedidos da carreira dele, o No More Tears, que vendeu milhões, que ganhou Grammy e emplacou hit atrás de hit. Mas Mama foi muito especial. Isso porque essa música aí é diferente. O Ozzy mostrou aqui muito mais sensibilidade, muito mais transparência. E em nome da promessa dele para Sharon, ele deixou o personagem um pouco de lado e deu lugar para um homem que precisava existir ao lado dela. E talvez por isso mesmo ela tenha virado trilha sonora para tantos soldados americanos na Guerra do Golfo. Muitos deles mandavam essa música para as esposas quando estavam no fronte de batalha. O apelo emocional era tão forte que foi muito além do metal. A música chegou a ser regravada pela Carrie Underwood, que diz que sempre achou que Mama I'm Come Home tinha mesmo um clima assim meio country. You could have been a better friend to me. O No More Tears, inclusive, é um disco de muito bom gosto, tá? Ele tem essa vibe de disco grandioso, mas sem querer mostrar isso necessariamente. E no meio de um álbum que fala de serial killer no No More Tears e de abuso infantil na Mr. Tinker Train, Mama I Come Home é um desabafo muito agradável. E o mais legal é que o Ozzy não tentou ser uma outra pessoa. Ele não escreveu essa letra pra se redimir. Ele só tá ali falando a verdade, tá falando de um sentimento que ele realmente sente. É sobre correspondência, é sobre esse amor que é meio doente, sobre essa linha tênue entre cuidar e sufocar. Mas mesmo assim, mesmo sabendo dos defeitos, ele volta pra casa. Porque voltar pra quem viu o pior de você é o único jeito de você continuar existindo. E se hoje a gente ouve essa música com essa carga emocional, muito disso vem da performance. A voz do Ozzy aqui, ela não tá exagerada, é muito humana e essa entrega é o que conecta você com a música. Se você já se deu mal no relacionamento e quis consertar, essa música ela acaba te pegando e por isso mesmo ela funcionou até pra quem talvez nem saiba aí o que é um Bark at the Moon ou um The Ultimate Sin. Aliás, né, cara, é muito simbólico que Mama seja a música assim mais normal da carreira do Ozzy e também que foi mais bem sucedida nas rádios. As pessoas se conectaram não com as loucuras dele, mas sim com a humanidade e com a fragilidade de uma pessoa
de verdade um ser humano por trás dessa música. O cara que teve tudo pra acabar em capa de jornal de um jeito trágico, fez uma música como alguém que tava tentando consertar o que ele mesmo conseguiu destruir. E até hoje, quando perguntam pra ele sobre essa fase, o Ozzy sempre diz que se não fosse a Sharon, ele tava morto. E provavelmente ele realmente teria morrido. E é por isso que essa música tem uma carga emocional gigante, porque ela carrega essa gratidão de quem conseguiu sobreviver. E não tem nada mais bonito do que alguém dizer com toda essa profundidade que tá voltando pra casa. E não porque tá tudo resolvido, mas porque ali ainda existe amor. At the time that we got married, people would look at Ozzy and they'd look at me and they'd think, oh, she's so straight, she's so like housewifey, you know, what's the connection here? With the way I'd been brought up, Ozzy was quite normal to me. I didn't think he was extreme in any way, and I loved him. But has the domestic violence stopped? Oh, absolutely. Now I beat the shit out of him. I gave my soul to my wife gave me her soul. You know, I couldn't think of anybody else that I want to wake up next to, you know. I couldn't. She's my baby, I love her. A Mama I Come Home não é só uma música sobre voltar pra alguém, é sobre você voltar pra si mesmo, é sobre você encarar os seus erros e ainda assim ter coragem de se olhar no espelho. É sobre você não desistir das pessoas que não desistiram de você. Quando o Ozzy canta aquilo, ele tá dizendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas no fundo é como se ele dissesse que tinha sobrevivido, que tá machucado, que tá quebrado, mas que mesmo assim tá voltando pra casa. E aí, quando você junta essa letra com tudo que a gente sabe dos bastidores, essa música muda muito. Ela deixa de ser só uma balada bonita para virar uma espécie de manifesto de redenção e também de sobrevivência. Essa carta de alguém que foi no fundo do poço, colocou a mão no chão e percebeu que dali ele não ia passar. E assim, o Ozzy não é um herói, na verdade ele nunca nem quis ser. Ele só é um cara que amou de um jeito errado, que viveu muito no limite, quase morreu e mesmo assim conseguiu encontrar força para dizer que ainda existia uma casa para ele voltar. E por isso, Mama I Come Home não é sobre o que você fez, mas sim sobre você continuar e melhorar. Esse é o verdadeiro significado de Mama I'm Come Home. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't. I don't care about the sunshine, yeah. I'm coming home. Me diz aí o que você achou dessa música, que é muito bonita, que num primeiro momento passa uma ideia de ser uma coisa, mas é uma coisa sobre uma transparência de um ser humano, que no caso é o Ozzy, que passou por muitos problemas e tava tentando melhorar, tava tentando se reencontrar. E uma bela de uma homenagem pra Sharon, que com certeza é muito importante na carreira do Ozzy, pra inclusive ele ter chegado até aqui. Até por isso foi tão emocionante ver o Ozzy cantando essa música uma última vez na despedida do Black Sabbath. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!